de 2 anos de idade, tendo conseguido que alguém abrisse a porta para ele. Fez sua aparição determinada entre eles e foi direto para o sofá para ver o que estava acontecendo, reivindicando qualquer coisa boa que pudesse estar sendo distribuída. Não havendo nada para comer, ele só podia brincar, e como sua tia não o deixava importunar seu irmão doente, ele começou a se apegar a ela enquanto ela estava ajoelhada, de tal forma que, ocupada como estava com Charles, ela não conseguia se livrar dele. Ela falou com ele, ordenou, implorou e insistiu em vão. Uma vez, ela conseguiu afastá-lo, mas o menino teve maior prazer em subir em suas costas novamente imediatamente. Potter, disse ela, neste instante. O senhor é extremamente problemático. Sou muito irritado com você. Walter, exclamou Charles Saiter, por que não faz o que lhe foi ordenado? A senhora não ouve sua tia falar? Venha até mim, Walter, venha até o primo Charles. Mas Walter não se moveu nem um pouco. Em outro momento, contudo, ela se viu livre dele, alguém o estava afastando dela, embora ele tivesse inclinado tanto a cabeça dela, que suas pequenas mãos robustas se soltaram em volta do pescoço dela, e ele foi resolutamente levado, antes que ela soubesse que o capitão entorto o havia feito. As sensações que ela experimentou ao descobrir a deixaram completamente sem palavras. Ela não conseguiu sequer agradecê-lo. Ela só podia se debruçar sobre o pequeno Charles, com sentimentos bastante perturbados. Sua gentileza em se apresentar para aliviá-la, a maneira, o silêncio em que tudo se passou, os pequenos detalhes da circunstância, com a convicção que logo se impôs a ela pelo barulho que ele fazia com a criança, de que ele pretendia evitar ouvir seus agradecimentos e, em vez disso, procurava testemunhar que sua conversa é a última de suas necessidades. Produziram uma confusão de agitação variável, mas muito dolorosa, da qual ela não conseguiu se recuperar, até que a entrada de Mary e das senhoritas Musgrove lhe permitiu entregar seu pequeno paciente aos seus cuidados e deixar a sala. Ela não pôde ficar. Poderia ter sido uma oportunidade de observar os amores e ciúmes dos quatro, eles estavam agora juntos, mas ela não podia esperar por nada disso. Era evidente que Charles Saiter não nutria boas inclinações por Capitão Wentworth. Ela teve a forte impressão de que ele havia dito, em tom irritado, após a interferência do Capitão Wentworth: "Você deveria ter me ouvido, Potter. Eu disse para não importunar sua tia, e pôde compreender seu pesar por o Capitão Wentworth ter feito o que ele próprio deveria ter feito. Mas nem os sentimentos de Charles Saiter, nem os de ninguém, poderiam interessá-la até que ela tivesse organizado um pouco melhor os seus próprios. Ela sentia vergonha de si mesma, muita vergonha de estar tão nervosa, tão dominada por uma trivialidade, mas era assim, e foi preciso uma longa aplicação de solidão e reflexão para se recuperar. Outras oportunidades de fazer suas observações não poderiam deixar de surgir. Anne logo esteve em companhia dos quatro juntos com frequência suficiente para ter uma opinião, embora fosse sábia demais para admiti-la em casa, onde sabia que não satisfaria nem o marido nem a esposa, pois, embora considerasse Lois a favorita, não podia deixar de pensar, até onde ousava julgar pela memória e experiência, que o capitão Wentworth não estava apaixonado por nenhuma das duas. Eles estavam mais apaixonados por ele, contudo, ali não era amor. Era uma pequena febre de admiração, mas poderia, provavelmente deveria, terminar em amor com algumas pessoas. Charles Saiter parecia ciente de ter sido menosprezado e, no entanto, Henrietta às vezes demonstrava estar dividida entre eles. Anne ansiava pelo poder de representar a todos eles o que estavam prestes a fazer e de apontar alguns dos males aos quais estavam se expondo. Ela não atribuiu malícia a ninguém. Era para ela maior satisfação acreditar que o capitão Wentworth não estava minimamente ciente da dor que causava. Não havia triunfo, nem mesmo um triunfo lastimável em sua maneira. Provavelmente ele nunca ouvira falar e jamais cogitara quaisquer reivindicações de Charles Saiter. Ele só errou em aceitar as atenções, pois aceitar deve ser a palavra de duas jovens ao mesmo tempo. Após uma breve luta, contudo, Charles Saiter pareceu desistir. 3 dias haviam se passado sem que ele viesse uma vez a Uppercross, uma mudança bastante decidida. Ele havia até mesmo recusado um convite regular para jantar, e, tendo sido encontrado na ocasião pelo Sr. Musgrove com alguns livros grandes diante de si, o Sr. e as A. Musgrove estavam certos de que algo não estava bem e conversavam, com rostos sérios, sobre ele estar se matando de tanto estudar. Era a esperança e a crença de Mary que ele tivesse recebido uma dispensa positiva de Henrietta e seu marido vivia sob a constante dependência de vê-lo amanhã. Anne só podia sentir que Charles Saiter era sábio. Certa manhã, por volta desta hora, Charles Musgrove e o capitão Wentworth tendo ido caçar juntos, enquanto as irmãs da cottage estavam sentadas tranquilamente trabalhando, foram visitadas à janela pelas irmãs da mansão.
Era um dia muito agradável de novembro e as senhoritas Musgrove atravessaram os pequenos jardins e pararam com o único propósito de dizer que iriam fazer uma longa caminhada e, portanto, concluíram que Mary não gostaria de acompanhá-las, e quando Mary respondeu imediatamente, com certa inveja por não ser considerada uma boa caminhante, sim, eu gostaria muito de me juntar a vocês. Adoro uma longa caminhada. Anne sentiu-se persuadida, pelas expressões das duas moças, de que era precisamente o que elas não desejavam, e admirou novamente o tipo de necessidade que os hábitos familiares pareciam produzir de tudo ter que ser comunicado e tudo ter que ser feito em conjunto, por mais indesejado e inconveniente que fosse. Ela tentou dissuadir Marie de ir, mas em vão, e, sendo esse o caso, achou melhor aceitar o convite muito mais cordial das senhoritas Musgrove para ir também, pois poderia ser útil ao retornar com sua irmã e diminuir a interferência em qualquer plano que tivessem. Não consigo imaginar por que deveriam supor que eu não gostaria de uma longa caminhada, disse Mari, enquanto subia as escadas. Todos sempre supõem que não sou uma boa caminhante, e, no entanto, não teriam ficado satisfeitos se nos tivéssemos recusado a acompanhá-los. Quando as pessoas vêm desta forma propositalmente nos questionar, como se pode dizer não? Justamente quando estavam prestes a partir, os cavalheiros retornaram. Eles haviam retirado um cão jovem que estragara a diversão deles e os mandaram de volta mais cedo. Seu tempo, força e ânimo estavam, portanto, perfeitamente preparados para essa caminhada e eles a iniciaram com prazer. Se Anne pudesse ter previsto tal encontro, teria ficado em casa, mas, por alguns sentimentos de interesse e curiosidade, imaginou agora que era tarde demais para recuar, e os seis partiram juntos na direção escolhida pelas senhoritas Musgrove, que evidentemente consideravam um passeio sob sua orientação. O objetivo de Anne era não atrapalhar ninguém e, onde os caminhos estreitos pelos campos tornavam muitas separações necessárias, permanecer com seu irmão e irmã. Seu prazer na caminhada devia provir do exercício e do dia, da visão dos últimos sorrisos do ano sobre as folhas castanhas e as cercas murchas, e de repetir para si mesma algumas das poucas mil descrições poéticas existentes do outono, aquela estação de influência peculiar e inesgotável sobre a mente do gosto e da sensibilidade, aquela estação que havia extraído de cada poeta digno de ser lido alguma tentativa de descrição ou alguns versos de sentimento. Ela ocupava sua mente tanto quanto possível com tais reflexões e citações, mas não era possível que, estando ao alcance da conversa do capitão Wentworth com uma das senhoritas Musgrove, ela não tentasse ouvi-la, contudo, captava pouca coisa muito notável. Era apenas uma conversa animada, como a que jovens, em contato íntimo, poderiam ter. Ele estava mais envolvido com Louisa do que com Henrietta. Louisa certamente apresentou mais argumentos para sua consideração do que sua irmã. Essa distinção pareceu aumentar e houve um discurso de Louisa que a impressionou. Após um dos muitos elogios do dia, que não paravam de surgir, o capitão Wentworth acrescentou: Que clima glorioso para o almirante e minha irmã. Eles pretendiam fazer uma longa viagem de carro esta manhã. Talvez possamos saudá-los de algumas destas colinas. Eles mencionaram a possibilidade de vir para esta região do país. Gostaria de saber onde eles causarão transtornos hoje. Ah, acredito que isso ocorra com muita frequência, garanto ir, mas minha irmã não se importa com isso, ela preferiria ser jogada para fora do que não ser. Ah, a senhora aproveita ao máximo, eu sei, exclamou Louisa, mas se fosse realmente assim, eu faria exatamente o mesmo em seu lugar. Se eu amasse um homem, como ela ama o almirante, estaria sempre com ele, nada jamais nos separaria e preferiria ser derrubada por ele a ser conduzida em segurança por qualquer outra pessoa. Foi dito com entusiasmo. O senhor tinha, exclamou ele, adotando o mesmo tom, eu o honro. E houve silêncio entre eles por um breve momento. Anne não conseguiu imediatamente voltar a uma cotação. As 12 cenas do outono foram, por um tempo, deixadas de lado, a menos que algum soneto terno, repleto da analogia apropriada do ano em declínio, com a felicidade em declínio, e as imagens da juventude e da esperança e da primavera, todas desaparecidas juntas, abençoasse sua memória. Ela se recompôs para dizer, enquanto eles, por ordem, tomavam outro caminho. Não este um dos caminhos para o Introp. Mas ninguém a ouviu, ou, pelo menos, ninguém respondeu. Winthrop, no entanto, ou seus arredores, pois jovens costumam ser encontrados passeando perto de casa, era seu destino, e, após mais uma meia milha de ascensão gradual por grandes propriedades, onde os arados em ação e o caminho recém-feito indicavam o fazendeiro contrariando os prazeres da melancolia poética e pretendendo ter a primavera de volta, eles alcançaram o cume da colina mais considerável, que separava o Percross e Winthrop, e logo dominaram uma visão completa desta última ao pé da colina do outro lado.
Winthrop, sem beleza e sem dignidade, estendia-se diante deles, uma casa indiferente, baixa e cercada pelos celeiros e edifícios de um pátio de fazenda. Maria exclamou: Meu Deus! Aqui está Winthrop. Declaro que não tinha a menor ideia. Bem, creio que seria melhor retornarmos. Estou excessivamente cansado. Henrietta, consciente e envergonhada, e não vendo o primo Charles caminhar por nenhum caminho, nem encostado a nenhum portão, estava pronta para fazer o que Mary desejava. Mas não. Disse Charles Musgrove e não, não. Exclamou Louisa com mais entusiasmo e, levando sua irmã para um canto, pareceu argumentar fervorosamente sobre o assunto. Charles, enquanto isso, estava declarando com muita firmeza sua resolução de visitar sua tia agora que estava tão perto, e, de forma muito evidente, embora com mais receio, tentando persuadir sua esposa a ir também. Mas este foi um dos pontos em que a senhora demonstrou sua força, e quando ele recomendou a vantagem de descansar por um quarto de hora em Winthrop, visto que ela se sentia tão cansada, ela respondeu resolutamente: de fato, não. Subir aquela colina novamente lhe faria mais mal do que qualquer sessão sentada lhe faria bem, e, em suma, seu olhar e maneira declaravam que ela não iria. Após uma série de debates e consultas desse tipo, ficou estabelecido entre Carlos e suas duas irmãs que ele e Henriqueta desceriam por alguns minutos para ver sua tia e primos, enquanto o restante do grupo os aguardaria no topo da colina. Louisa parecia ser a principal organizadora do plano, e, enquanto acompanhava-os um pouco, descendo a colina, ainda conversando com Henrietta, Maria aproveitou a oportunidade para olhar ao redor com desdém e dizer ao capitão Wentworth: É muito desagradável ter tais conexões. Mas, garanto-lhe, nunca estive na casa de cima mais de 2 vezes em toda a minha vida. Ela não recebeu outra resposta além de um sorriso artificial e condescendente, seguido por um olhar desprezível ao se afastar, cujo significado Anne compreendeu perfeitamente. A encosta da colina, onde permaneceram, era um local agradável. Louisa retornou e Mary, encontrando um assento confortável para si no degrau de um estribo, estava muito satisfeita enquanto os outros permaneciam ao seu redor, mas quando Louisa afastou o capitão Wentworth para tentar colher algumas nozes em uma sede adjacente, e eles foram desaparecendo gradualmente de vista e som, Mary não ficou mais feliz. Ela se desentendeu com seu próprio assento. Tinha certeza de que Louis havia encontrado muito melhor em algum lugar, e nada a impediria de ir procurar um melhor também. Ela passou pelo mesmo portão, mas não conseguiu vê-los. Anne encontrou um bom lugar para si em uma margem seca e ensolarada, sob a sebe, onde não duvidava que ainda estivessem em algum ponto ou outro. Mary sentou-se por um momento, mas não adiantaria. Ela tinha certeza de que Louis encontrara um assento melhor em algum outro lugar, e ela continuaria até alcançá-la. Anne, exausta, sentiu-se aliviada ao sentar-se e logo ouviu o capitão Wentworth e Louisa na sebe atrás dela, como se estivessem retornando pelo canal rústico e selvagem que se estendia ao centro. Eles conversavam à medida que se aproximavam. A voz de Louisa foi a primeira a se destacar. Ela parecia estar no meio de um discurso entusiasmado. O que Anne ouviu primeiro foi: E assim, fiz com que ela fosse. Não suportaria que ela se assustasse com essa bobagem e desistisse da visita. O quê? Eu seria impedido de fazer algo que eu havia determinado fazer e que sabia ser correto, pelas atitudes e interferências de tal pessoa ou de qualquer pessoa, posso dizer? Não, não tenho a menor intenção de ser tão facilmente persuadido. Quando tomo uma decisão, ela está tomada, e Henrietta parecia ter tomado a sua de ir ao Winthrop hoje e, no entanto, esteve quase a desistir por uma complacência absurda. Ela teria voltado então, não fosse por você. Ela certamente faria. Quase me envergonho de dizê-lo. Fico feliz por ela em ter uma mente como a sua disposição. Após as dicas que o senhor acabou de dar, que apenas confirmaram minhas próprias observações da última vez que estive em companhia dele, não preciso fingir que não tenho compreensão do que está acontecendo. Percebo que se tratava de algo mais do que uma simples visita matinal à sua tia, e à dele, e dela também, quando se tratar de assuntos de importância, quando se encontrarem em circunstâncias que exigem coragem e força de espírito, se ela não tiver resolução suficiente para resistir a intromissões ociosas em uma trivialidade como esta. Sua irmã é uma criatura amável, mas a sua, vejo, é a personalidade da decisão e da firmeza. Se a senhora valoriza a conduta ou a felicidade dela, infunda nela tanto do seu próprio espírito quanto for possível. Mas, sem dúvida, o senhor sempre o fez. Pior mal de um caráter excessivamente complacente e indeciso é que nenhuma influência sobre ele pode ser confiável. Nunca se tem certeza de que uma boa impressão seja duradoura, todos podem influenciá-la. Que aqueles que desejam ser felizes sejam firmes.
Aqui está uma noz, disse ele, apanhando uma de um galho superior, para exemplificar, uma bela noz brilhante que, abençoada com força original, sobreviveu a todas as tempestades do outono. Não há nenhum furo, nem qualquer ponto fraco em lugar algum. Esta noz, continuou ele, com solenidade divertida, enquanto tantos de seus irmãos caíram e foram pisoteados, ainda possui toda a felicidade que uma avelã pode ser suposta capaz de ter. Então, retornando ao seu tom anterior e sério, meu primeiro desejo para todos por quem me interesso é que sejam firmes. Se Louisa Musgrove fosse bela e feliz em seu novembro da vida, ela valorizaria todas as suas atuais capacidades mentais. Ele havia feito e não obteve resposta. Teria surpreendido Anne se Louisa pudesse responder prontamente a tal discurso, palavras de tanto interesse, proferidas com tamanha seriedade e calor. Ela conseguia imaginar o que Louisa estava sentindo. Por si mesma, temia mover-se para não ser vista. Enquanto ela permanecia, um arbusto de azevinho rasteiro a protegia e eles estavam seguindo em frente. Antes que estivessem fora do seu alcance auditivo, contudo, Louisa falou novamente. Maria é bondosa em muitos aspectos, disse ela, mas às vezes ela me provoca excessivamente com suas bobagens e orgulho, o orgulho dos Elliot. Ela possui orgulho demais, característico dos Elliot. Gostaríamos muito que Charles tivesse se casado com Anne em vez disso. Suponho que o senhor saiba que ele desejava se casar com Anne. Após uma breve pausa, o capitão Wentworth disse: Quer dizer que ela o rejeitou? Ah, sim, certamente. Quando isso ocorreu? Não sei exatamente, pois Henrietta e eu estávamos na escola na época, mas creio que cerca de um ano antes de ele se casar com Mary. Eu gostaria que ela o tivesse aceitado. Todos nós deveríamos tê-la apreciado muito mais, e papai e mamãe sempre acham que foi por influência de sua grande amiga, Lady Russell, que isso não aconteceu. Eles acreditam que Charles talvez não seja instruído e erudito o suficiente para agradar Lady Russell, e que, portanto, ela persuadiu Anne a recusá-lo. Os sons estavam se afastando e Anne não distinguia mais nada. Suas próprias emoções ainda a mantinham paralisada. Ela tinha muito a se recuperar antes de poder se mover. O destino proverbial da ouvinte não era absolutamente seu, ela não ouvira nenhum mal sobre si mesma, mas ouvira muito sobre assuntos muito dolorosos. Ela percebeu como seu próprio caráter era considerado pelo capitão Wentworth, e havia apenas aquele grau de sentimento e curiosidade em seu comportamento que causava extrema agitação. Assim que pôde, ela foi atrás de Mary e, tendo-a encontrado e retornado com ela ao local anterior, perto do estilete, sentiu algum conforto ao ver todo o grupo reunido imediatamente depois e, mais uma vez, em movimento. Seu espírito desejava a solidão e o silêncio que apenas os números poderiam proporcionar. Charles e Henrietta retornaram, trazendo, como se pode conjecturar, Charles Hayter consigo. Anne não conseguia compreender os pormenores do negócio, nem mesmo o capitão Wentworth parecia ser admitido à confiança perfeita aqui, mas que houve um afastamento da parte do cavalheiro e uma condescendência da parte da dama e que agora estavam muito felizes por estarem juntos novamente, não admitia dúvidas. Henrietta parecia um pouco envergonhada, mas muito satisfeita Charles Hayter extremamente feliz, e eles se dedicaram um ao outro quase desde o primeiro instante em que todos partiram para Uppercross. Tudo agora indicava Louisa para o capitão Wentworth, nada poderia ser mais claro, e onde muitas divisões eram necessárias, ou mesmo onde não eram, eles caminhavam lado a lado quase tanto quanto os outros dois. Em uma longa faixa de prado, onde havia espaço suficiente para todos, eles se dividiram, formando três grupos distintos, e a Anne pertencia necessariamente ao grupo dos três que demonstrava menos animação e menos complacência. Ela se juntou a Charles e Mary e estava cansada o suficiente para ficar muito feliz com o outro braço de Charles, mas Charles, embora de muito bom humor com ela, estava irritado com sua esposa. Mary havia se mostrado desagradável com ele e agora colheria as consequências, que consistiam em ele soltar seu braço quase a todo momento para cortar as cabeças de algumas urtigas na cerca com seu chicote, e quando Mary começou a reclamar disso e a lamentar ser maltratada, como de costume, por estar do lado da cerca, enquanto Anne nunca era incomodada do outro lado, ele soltou os braços de ambas para caçar uma doninha que ele havia vislumbrado por um momento, e elas mal conseguiam fazê-lo andar. Esta longa pradaria margeava uma estrada que seu caminho, ao final dela, deveria cruzar, e quando o grupo todo alcançou o portão de saída, a carruagem avançando na mesma direção, que já se ouvia há algum tempo, estava prestes a chegar, e revelou ser o gig do almirante Croft. Ele e sua esposa haviam feito o passeio planejado e estavam retornando para casa. Ao saber da longa caminhada empreendida pelos jovens, ofereceram gentilmente um assento a qualquer senhora que estivesse particularmente cansada,
Isso pouparia uma milha inteira, e eles estavam indo para Uppercross. O convite foi em geral, recusado. As senhoritas Musgrove não estavam nem um pouco cansadas, e Mary estava ofendida por não ter sido convidada antes das outras, ou o que Louisa chamava de orgulho. Elliot não podia suportar ser a terceira em uma carruagem de um cavalo. A comitiva